Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós batizados e batizadas somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do 24º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Comentando o Evangelho do 24º domingo do tempo comum. Tu és o Messias. A pessoa de Jesus não se enquadrava nas categorias da época e era interpretada de formas as mais variadas. Seu modo de ser austero e a maneira incisiva de sua pregação levavam alguns a confundi-lo com João Batista ou com Elias. Pensava-se que Jesus tivesse como que feito reviver em si estas figuras. A postura de Jesus era também identificada com as dos profetas do passado, cujas vidas pareciam servir-lhe de inspiração. Jesus quis saber a opinião dos discípulos a seu respeito, por não estar bem seguro de como o consideravam. A resposta foi dada
por Pedro, em nome do grupo, de maneira correta, e convenceu a Jesus. Ele, de fato, era o Messias. Entretanto, o mestre sentiu-se na obrigação de oferecer aos discípulos pistas para a correta compreensão de sua condição messiânica. Seu messianismo levá-lo-ia a confrontar-se com a rejeição das autoridades e com a morte violenta. Ele, no entanto, estava também destinado à ressurreição. As expectativas em voga giravam em torno de um futuro Messias revestido de glória e poder. Os discípulos, pois, tiveram de fazer um esforço gigantesco para introduzir o sofrimento no messianismo do Mestre. Jamais se esperava um Messias sofredor, como Jesus se proclamava ser. Os discípulos viram-se, portanto, na obrigação de refazer seus esquemas. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos agora para a minha reflexão de pastor. E como nós estamos no período da propaganda eleitoral, gostaria de trazer mais uma vez uma reflexão e desta vez apresentando o debate que vai acontecer lá junto ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, com a TV Aparecida e o debate com os candidatos à presidência da República. A corrida eleitoral segue a todo vapor e os candidatos a deputados estaduais, federais, governadores e à presidência estão se esforçando para mostrar aos eleitores suas propostas. No próximo dia 20 de setembro, a partir das 21h30, será a vez dos candidatos à presidência da República apresentarem suas propostas para o país no debate de Aparecida, promovido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com o Santuário Nacional de Aparecida. Com mediação da jornalista Joyce Ribeiro, o evento contará com a transmissão em rede das emissoras de TV e rádio de inspiração católica, além de portais na internet. Segundo a presidência da CNBB, nós teremos a oportunidade de ouvir os nossos candidatos, as suas propostas e seus projetos. É uma oportunidade de a Igreja mostrar seu interesse pela política. E nós, como Igreja, dizermos que temos necessidade de termos bons políticos, bons candidatos e candidatas. Quanto ao formato, o debate tem a previsão de 2 horas de duração, divididas em 5 blocos. Algumas perguntas apresentadas aos políticos serão feitas por sorteio, outras feitas por bispos da CNBB e jornalistas previamente inscritos. Também estão previstas perguntas entre os próprios candidatos. Réplicas e tréplicas serão permitidas em alguns momentos. Na última reunião do Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB, foram debatidas as realidades que poderiam ser abordadas com os candidatos e estas realidades foram transformadas em perguntas que serão levadas por bispos aos candidatos. Queremos dar essa contribuição como bispos para que a sociedade se sinta representada. Não abordaremos apenas temas ou realidades que dizem respeito diretamente à Igreja. Vários temas interessam a Igreja,
porque ela tenta anunciar o reino de Deus, isto é, a transformação da sociedade numa sociedade justa, fraterna, equânime, solidária. Portanto, uma sociedade onde todos tenham a chance e onde todos sejam integrados, declara a presidência da CNBB. A previsão de duração é de 2 horas, divididas em 5 blocos. No primeiro, a mediadora fará a abertura, discorrendo sobre as emissoras que estão transmitindo. Em seguida, vai citar os nomes dos candidatos que estão presentes e os que não compareceram ao encontro. Na sequência, o gerador de caracteres cita os nomes dos outros candidatos sem a representação na Câmara dos Deputados e que não participarão do debate. A primeira pergunta, destinada a todos os candidatos, que terão 2 minutos, será feita por um arcebispo ou bispo designado pela presidência da CNBB. No segundo bloco será aberta a possibilidade de confronto direto entre os candidatos, com tema livre. O mediador vai sortear o candidato que irá perguntar e outro que responderá. A pergunta deverá ser feita em até 30 segundos, com resposta em 2 minutos, réplica em 1 minuto e meio e tréplica em 1 minuto. No terceiro bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas das emissoras filiadas à Cignes Brasil. Os temas serão definidos previamente e as perguntas pré-definidas pela organização do debate. Será feito um sorteio na hora para definir qual candidato irá responder, no tempo máximo de 2 minutos. No quarto bloco, será aberta a possibilidade de confronto direto entre os candidatos com tema livre. O mediador fará o sorteio do candidato que irá perguntar e de outro para responder. A pergunta deverá ser feita em até 30 segundos, com resposta em 2 minutos, réplica em 1 minuto e 30 segundos e tréplica em 1 minuto. No quinto e último bloco, as perguntas com tema livre serão feitas por bispos indicados pela CNBB, sendo um bispo para cada candidato. O mediador vai sortear na hora o candidato que irá responder. A pergunta será feita em até 30 segundos e as respostas em 2 minutos. Neste bloco também serão feitas as considerações finais de cada candidato, sendo que cada um terá 1 minuto. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Gostaria de agora apresentar 2 notícias que são da Igreja Universal espalhada por todo o nosso planeta Terra. Primeira notícia: mais um sacerdote assassinado na Nigéria. Padre Yude Ekbon foi assassinado no dia 3 de setembro passado e era o pároco da Igreja Católica de São Patrício, em Amusha, no distrito de Orlu, que faz parte do estado de Imo, no sul da Nigéria. Embora não seja clara a dinâmica do ocorrido, segundo as primeiras informações, o sacerdote estaria voltando à sua paróquia quando sofreu um assalto. Foi esfaqueado em vários pontos mortais. Faleceu na hora, antes que se pudesse fazer alguma coisa para salvar-lhe a vida, disseram alguns fiéis católicos. Há muitos anos, este tipo de crime se repete na Nigéria. Padre Yude Ekbon é o 4º sacerdote morto desde o início do ano no país, e ao menos 26 sacerdotes foram assassinados em todo o mundo,
já neste ano de 2018. Além disso, no sul da Nigéria, aumentaram os sequestros de padres e religiosos para obter resgate. Estas pessoas estão trabalhando para Deus e para a humanidade, declarou Dom Paulinus, bispo de África. Vivem de caridade, confiam exclusivamente na assistência e nos gestos de boa vontade das pessoas para a sua sobrevivência. Por que perseguir os que estão trabalhando para a sua salvação? Não posso entender. A segunda notícia: mártires da Argélia serão beatificados em 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro deste ano de 2018 é uma data que entrará para a história da Igreja Argelina. O dia foi escolhido para celebrar, na Basílica de Santa Cruz, em Oran, a beatificação de 18 mártires, religiosos e religiosas franceses assassinados na década de 1990, década sombria para a Argélia. Os bispos argelinos falam em um comunicado de uma grande alegria e de uma boa notícia. Deve-se dizer que o caminho foi longo, pois a causa da beatificação foi aberta em 2006 em Argel. 21 anos após o assassinato, 6 religiosos e 11 monges, incluindo os 7 cistercienses de Tibirine, tiveram seu martírio reconhecido. Em janeiro passado, o Santo Padre, Papa Francisco, aprovou a promulgação dos decretos de beatificação. A beatificação será presidida pelo cardeal Béthiou, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, enviado pessoal do Papa Francisco. Os monges de Tibirine foram sequestrados em março de 1996 em seu mosteiro Nossa Senhora do Atlas, Argélia. Somente suas cabeças foram encontradas poucos meses mais tarde. As 6 religiosas, menos conhecidas do grande público, foram mortas nesta mesma década, em 1994 e 1995, em Argel. Dom Pierre Claverie, bispo de Oran, foi assassinado em 1º de agosto de 1996 com a explosão de uma bomba em frente ao bispado. Ele tinha 58 anos de idade. Um atentado que ocorreu logo após a visita à Argélia do ministro das Relações Exteriores da França, Hervé de Clarette, que foi ao túmulo dos monges de Tibirine. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. E vamos agora então para algumas comunicações de eventos que aconteceram ou que ainda vão acontecer na nossa igreja local, a Arquidiocese de Pelotas. Primeiramente, gostaria de, mais uma vez, comunicar que os livrinhos dos encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe já se encontram nas paróquias. Certamente os nossos grupos bíblicos já estão com esses livrinhos na mão e estão realizando os encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas se algum grupo ainda não pegou os livrinhos, basta ir para as secretarias paroquiais e tomar então nas mãos esses livrinhos dos encontros do Rosário Missionário
em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Também gostaria de comunicar que hoje, sábado, dia 15 de setembro, está acontecendo aqui na nossa Arquidiocese de Pelotas, mais precisamente na Paróquia São José Fragata, o Congresso da Pastoral da Saúde da Província Eclesiástica de Pelotas. Portanto, hoje, dia 15 de setembro, está acontecendo esse Congresso da Pastoral da Saúde de toda a Província Eclesiástica de Pelotas, portanto, as dioceses de Bagé e Rio Grande e a nossa arquidiocese. O congresso está se realizando na Paróquia São José Fragata. Também gostaria de dar ênfase ao encontro arquidiocesano dos grupos bíblicos e dos missionários do dízimo, que vai acontecer amanhã junto ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, na Cascata. Portanto, teremos esse grande encontro arquidiocesano dos assessores dos grupos bíblicos, que nós também chamamos mais como animadores dos grupos bíblicos, e os missionários do dízimo. Os missionários do dízimo já teriam um encontro no primeiro semestre, mas por causa da greve dos caminhoneiros não aconteceu. Então nós estamos juntando tanto os animadores dos grupos bíblicos como os missionários do dízimo neste encontro arquidiocesano que vai acontecer no dia de amanhã. Então, nós vamos iniciar o encontro junto ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Cascata, às 8h30 e vai até às 15 horas com a missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, é um dia inteiro de encontro que está sendo preparado com muito carinho e vai então reunir esses assessores dos grupos bíblicos e os missionários do dízimo. No dia de amanhã, dia 16 de setembro, junto ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Cascata. Também gostaria de fazer registro do segundo Congresso Internacional de Catequese, que vai acontecer nos próximos dias, a partir do dia 20 de setembro até o dia 23 de setembro. É o segundo Congresso Internacional de Catequistas, que vai acontecer em Roma, inclusive com a conclusão desse segundo congresso com a presença do Papa Francisco. E nós temos um representante nosso que vai participar. É o Padre Wilson, da Paróquia do Porto, que vai estar presente nesse segundo Congresso Internacional de Catequistas, não só representando a Arquidiocese de Pelotas, mas também o Regional Sul 3 da ACNBB. Então, esse segundo Congresso Internacional de Catequistas, nós vamos então acompanhar de longe, mas de perto em espírito. Vai acontecer em Roma nos dias 20 a 23 de setembro. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Antes de encerrarmos e também recebermos a bênção de Deus, que quero invocar com muita unção, gostaria de dizer que
não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Assumimos, no final da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, este compromisso concreto que é de celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Que bom que estamos fazendo isso, celebrando este dia tão importante quando nascemos para Deus e nos tornamos membros da Igreja. Também gostaria que todos nós tivéssemos um coração aberto para que, através do Clube do Ouvinte, nós ajudemos os programas evangelizadores da Rádio Universidade. É muito simples, sermos sócios do Clube do Ouvinte, assim estaremos ajudando a nossa Rádio Universidade com seus programas de evangelização. E um pedido antes da bênção: rezem por mim, arcebispo, para que eu procure ser santo. Então, chegando ao final, agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. E a todos e a todas, invoco a minha bênção de pastor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.